Olá a todos, estamos aqui na sala de imprensa do CT da Portuguesa para iniciar a coletiva de imprensa com o técnico Leandro Zago. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a toda a nossa torcida. Vamos começar com a pergunta da Lusa TV. Quais as expectativas que o torcedor da Lusa pode ter para essa Copa Paulista? Nós tivemos, eu tive algumas oportunidades de falar sobre isso e para nós ficou sempre bem claro o objetivo, desde a minha chegada, desde o convite para que eu viesse, da minha chegada, eu sempre falei sobre isso. O clube tem o objetivo de conquistar uma vaga na Série D e essa vaga passa por conquistar o título da competição para não depender de mais nada. É um objetivo ousado, mas é um objetivo bem possível e é para ele que a gente vai trabalhar a partir de amanhã para que a gente consiga conquistá-lo. Nós sabemos de tudo que pode acontecer durante a competição, os desafios que virão, a gente tem que estar preparado para tudo isso, respeitar muito nossos adversários, mas a gente não pode deixar de trabalhar um dia pensando na conquista desse objetivo. Zago, boa tarde. Arthur Marinho do Insta Rubro Verde, Paixão Lusa. E Zago, na sua apresentação você falou que queria um elenco muito competitivo, sem a bola, e que busca pressionar sempre o adversário no campo de ataque. Depois desse período de quase 2 meses de preparação para a Copa Paulista, o que você já pode falar para o torcedor, se vocês já estão preparados para essa situação? Boa tarde, Arthur. Nós estamos bem no caminho, assim, eu vejo que a gente foi muito nesse caminho, foi isso que a gente buscou trabalhar o tempo todo aqui, nessas semanas que a gente teve de preparação. Eu digo também bastante que a gente vai ter evolução ao longo da competição, então o que for jogado no primeiro jogo não vai ser o que vai ser jogado ao longo da competição, isso é uma coisa bem importante de ser vista, é um primeiro passo. Claro que o jogo oficial ele te dá algumas coisas que às vezes o jogo treino e os treinos não te dão, que é um fator emocional muito mais forte. Então a gente espera que dentro de todo esse cenário a gente já consiga desempenhar próximo, ou até um pouco além daquilo que a gente veio preparando. A gente foi muito por esse caminho, a ideia de pressionar, como eu falei, não é nem no intuito de pressionar só no campo de ataque, porque vão ter adversários que vão jogar em bola longa, então aí pressionar o campo de ataque não é tão vantajoso, mas é importante que a gente busque sempre recuperar a bola rápido para a gente poder ser dominante sempre que possível, principalmente nos jogos que a gente tiver que jogar no Canindé. Professor, como foi a preparação para a Copa Paulista, já que dá para termos uma equipe de base no treino? Bom, foi uma boa preparação, a gente conseguiu, como a gente trazia jogadores que estavam em vários níveis físicos, jogadores de vários ambientes diferentes, a gente conseguiu equilibrar tudo isso. Então eu vejo que a gente tem hoje um grupo que fisicamente a gente conseguiu alinhar e aproximar muito o nível de todos eles em relação ao máximo potencial de cada um. Claro que nesse tempo a gente teve uma construção de uma equipe base, que vai se consolidando, porque alguns atletas vão mostrando desempenho superior, e a gente já apresenta para amanhã uma boa parte dessa base de equipe, daquilo que pelo menos nesse início de competição é o que se mostrou mais preparado para iniciar, e a gente deixa aberto durante a competição sempre para desempenho. Então nós vamos buscar sempre ter justiça, quem tiver maior desempenho sempre vai estar em campo. Então isso a gente vai fazendo jogo a jogo, rodada a rodada, semana a semana, baseado nos desempenhos de jogos e de treinamentos. Professor, por ter um setor defensivo relativamente mais pesado do que o ofensivo, como compensar o espaço que pode se criar no meio-campo, evitando assim contra-ataques que sejam criados pelo adversário, assim como foram divulgados nos jogos treinos contra o Red Bull Bragantino, por exemplo? A gente tem que saber jogar assim. Nós não vamos ter muita opção de ficar tendo um jogo muito conservador, porque nossos adversários vão dar muitas vezes a bola pra gente e vão querer que a gente saia de trás. Então a gente vai ter que ter inteligência para fazer isso, para poder organizar isso, para poder sair de trás e estar montado para não sofrer com esses contra-ataques. Mas muito da origem dos contra-ataques nesse jogo treino que você citou, que foi o último na sexta passada contra o Red Bull, a origem dele que foi o problema, mais do que o encaixe nosso. A origem do contra-ataque foram a partir de algumas perdas de bola que a gente não pode permitir que a gente tenha. Então eu bati muito nisso com os jogadores, que tem alguns tipos de perda de bola que a gente não pode ter no jogo.
E nesse jogo a gente teve, porque são situações que, mesmo que você estiver bem montado, você vai sofrer um contra-ataque, porque a bola foi perdida num cenário muito ruim. Então, isso são situações que a gente buscou melhorar, ajustar, para justamente resolver essa situação e poder estar melhor encaixado ainda para o jogo. Zago, o elenco em relação ao Paulistão teve uma renovação grande. Como conciliar todos os jogadores novos para implementar uma filosofia de trabalho que busca uma meta ousada, que é a conquista do título na competição? Um problema que a gente tem no Brasil em geral, né? A Portuguesa não é a única que sofre com isso, é essa situação de montar e remontar equipes todo ano. E muitas vezes mais de uma vez por ano, como está acontecendo agora. Nós estamos montando a segunda equipe no ano, né? Foi montada uma equipe para o Paulista lá em dezembro, final do ano passado, e agora você tem que remontar com uma base ali que ficou, mas você remonta, porque chega um número de atletas grande. Então a gente busca, a partir da Copa Paulista, passar a ter uma base maior, para que a gente não tenha que montar e remontar a equipe a cada competição, e sim trazer pontualmente reforços. Essa é uma ideia, claro que passa por tudo funcionar como a gente espera, né? A gente foi muito cuidadoso nisso, na busca do perfil dos jogadores que a gente trouxe. E demanda um tempo, né? Eu acredito que 2 meses para a gente poder começar a implementar uma ideia de trabalho é bom, é um tempo bom. Já temos que apresentar muitas coisas, isso é uma responsabilidade nossa, sim, pelo tempo de preparação. Mas se a gente for pensar em incutir uma filosofia, no clube ter uma forma de jogar, ter um grupo todo que assimila isso, são meses, né? Então eu acredito, por isso que eu falo que durante a competição nós vamos ter esses ganhos, porque nós vamos ter esses jogos, nós vamos ter mais tempo para ir maturando, para ir amadurecendo isso e cada vez mais chegando próximo daquilo que a gente deseja como forma de jogar do clube, né? Que represente bem o clube, que quando a gente for trazer um atleta de fora, a gente não precise remontar sempre, mas traga jogadores pontualmente que venham para agregar 1 ou 2 ou 3 características para o elenco. Zago, para finalizar por minha parte, que recado pessoal você tem para a torcida da Portuguesa nessa edição nova da Copa Paulista? Bom, para a torcida, eu vejo que é fundamental a participação deles para a nossa competição. Fundamental. Eles vão ser peça-chave para nós. O nosso trabalho, eu vejo que vai ser metade dessa conquista. Metade vai depender dessa sinergia que a gente tem com a nossa torcida. Nós já conversamos com alguns integrantes sobre isso para poder falar, né, sobre o que a gente está fazendo, algumas coisas do nosso trabalho, mostrar como as coisas têm sido bem feitas aqui dentro, apresentar algumas coisas que têm sido feitas, os processos que a gente tem implementado, mas justamente com a ideia de trazê-los para próximo, para entender que a sinergia campo, torcida, ela vai ser fundamental para a gente poder atingir o nosso objetivo. Nós não podemos ser rivais internamente, nós temos que estar unidos internamente. Os nossos rivais vão estar do outro lado, na metade oposta do campo, vão estar no vestiário do visitante, vão estar nos campos que a gente vai jogar fora do Canindé, lá no campo deles, lá estão nossos rivais. Aqui dentro nós temos que ser aliado. Nós, comissão, jogadores, torcida, diretoria, o pessoal que cobre o clube também, aliado. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar que a gente conseguindo tornar a instituição maior em espaço novamente, conseguir reconquistar o espaço é bom para todo mundo que está envolvido nesse negócio. É bom para mim, é bom para os jogadores, é bom para vocês que cobrem o clube, mas é muito melhor ainda para o torcedor, que sempre vai estar torcendo pelo mesmo clube e ele vai estar aqui em qualquer situação. Então, é bom para todos nós, então essa sinergia a gente só tem a ganhar e é essa mensagem que eu peço. Façam um esforço e vão para o Canindé sempre que possível, e quando tiver jogo fora e for possível, vão apoiar a gente vai entregar o nosso máximo para que a gente possa respeitar a camisa e conquistar o objetivo que a gente se propôs a conquistar, que é a busca por esse título. Professor, para a gente terminar a nossa coletiva, a última pergunta da Lusa TV. Como você vê essa Copa Paulista? A imprensa taxou ela como esvaziada. Você acredita nisso? Ou acha que algumas equipes vão dar trabalho? Essa opinião da imprensa, não sei quem que foi que deu essa opinião, mas ela não contribui em nada com a gente. Então, como ela não contribui, eu nem tinha visto essa opinião. Porque para nós não importa. Se tivessem 3 equipes, a gente ia ter que chegar em primeiro. Se tivesse 60 equipes, a gente ia ter que chegar em primeiro.
Então, a gente vai ter que chegar em primeiro. Pra gente não importa o outro lado. Eu não quero saber do glamour da competição, o quanto que ela vale. Eu quero saber do objetivo que a gente tem traçado para conquistar, que é ganhar a competição, né? Então, para mim não importa quem está na competição, para mim não importam quantas equipes, qual é o formato, para mim importam os nossos objetivos. E o que dá valor para a competição é essa sinergia que eu falei na resposta anterior. Porque a Portuguesa está em campo, ela está representando a camisa dela, ela tem que ter esse momento com a sua torcida. Não importa onde ela estiver, em qual campo ela está e qual competição. Obviamente, nós preferíamos estar jogando outro nível de competição que faz muito mais parte da história do clube, né? Que está muito mais ligado a tudo que foi construído aqui nessa história mais do que centenária. Só que nesse momento é essa competição, então nós temos que aproveitar, desfrutar, jogar com intensidade, viver cada jogo como se fosse uma final, viver cada jogo como se fosse o último jogo, criar essa sinergia, tornar momentos marcantes, porque nós temos que lembrar que sempre vai ter um torcedor indo pela primeira vez ao estádio, sempre um pai levando um filho pela primeira vez no estádio, sempre alguém querendo conquistar essa relação com o clube. Então, além dos torcedores que já estão para ser representados, nós temos que honrar todos aqueles que também estão participando nesse momento inicial e que querem ver, talvez, alguns pela primeira vez o clube. Então, para nós não importa qual é a competição, importa que a gente representa uma camisa muito pesada e quando a gente entra em campo, em qualquer campo do Brasil, a gente tem que representar bem essa camisa.